estamos falando nós estamos na última aula, na verdade, da série Caminhada do Arrependimento, tá? Então, a gente teve aí vários professores falando várias aulas, contando um pouco sobre como que a gente faz essa caminhada para o arrependimento, né? Como que funciona tudo isso. Nós tivemos 4 aulas, então eu vou compartilhar e vou fazer um recap e um overview de todas as aulas aqui sobre o arrependimento, tá bom? E eu quero que vocês conversem comigo, eu quero que vocês levantem seus pontos aqui, que é super importante. A primeira aula foi o Tom que deu, e ele falou sobre a caminhada do arrependimento de um jeito que a gente fala, o batismo do arrependimento, é quando a gente reconhece que Jesus, Cristo, ele é nosso Senhor e Salvador. E quando a gente se arrepende e a gente fala, eu não quero mais andar sozinho, eu quero andar com Jesus. E essa caminhada, ela muitas das vezes, ela não é fácil, porque ela tem várias etapas. E assim, o arrependimento, ele é diário. Então eu tenho a maturidade espiritual, eu tenho a transformação, eu tenho a manifestação de dons, eu tenho que passar por tudo isso. Ela é uma caminhada e é a nossa vida inteira. Então eu preciso conhecer, andar, falar e aprender como Jesus. Mas nessa caminhada, como sempre, não é fácil. Eu tenho vários obstáculos, e dentre elas eu tenho muitas pressões e muitas coisas vindo para a gente não continuar trilhando nessa caminhada. Eu tenho a nossa carne, que são as nossas vontades, os nossos desejos, que muitas das vezes não deixa a gente cumprir e passar por todas essas etapas. Nós temos o mundo e a sociedade que dita as regras, e na verdade não são eles que têm que ditar as regras, nós estamos nesse mundo de passagem. Nós temos o diabo, que ele está ao nosso derredor, sempre buscando e vendo como que ele pode nos afetar. Isso foi a primeira aula com o Tom. Uma aula que o Diegão passou para a gente, ele falou muito sobre Pedro. Como é que foi toda a trajetória de Pedro, e Pedro, ele é um personagem da Bíblia, ele foi uma pessoa que ele se arrependeu, ele se derramou diante do Senhor, e ele foi uma pessoa, uma personalidade muito forte, muito importante para a gente na história, porque ele era um homem ousado, ele era um homem companheiro, porém ele tinha também uma personalidade muito oposta, que ele era impulsivo, ele era explosivo. Do mesmo jeito que ele defendeu a quem ele amava, que era Jesus, e que ele sempre queria estar próximo de Jesus, ele tentou defender Jesus ali na hora que as pessoas, os sacerdotes vieram pegar Jesus para prendê-lo, ele foi lá e cortou a orelha do oficial, né, que estava junto com o sacerdote, e de Malcolm, e aí ele quis defender, porque ele amava, ele queria proteger Jesus, só que ao mesmo tempo ele foi impulsivo, ele quis, vou usar aqui da força, e não era isso, na verdade. E ao mesmo tempo, depois de algumas horas, ele negou a Jesus, ou seja, ele tinha essa dualidade dentro dele, porém, quando ele negou a Jesus, eu coloquei até aqui o versículo, então Pedro entendeu que ele tinha negado Jesus 3 vezes e aquela profecia tinha se cumprido. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente, ou seja, o arrependimento caiu sobre ele. Ele entendeu tudo que ele tinha feito, ele se arrependeu, ele se prostrou diante do Senhor. Bom, gente, leiam, assim como o Diego falou, leiam a história de Pedrão, que Pedrão é incrível e é uma história muito gostosa para ser compartilhada e ouvida. E na terceira aula tivemos o casal fofíssimo, Júnior e Miriam aí falando e dando continuidade sobre o arrependimento, que o arrependimento, ele é você se humilhar, é você se voltar a Jesus, é você entender todo esse processo, que é um processo que é feito, e versus o remorso. E nós tivemos 2 personalidades muito fortes dentro da Bíblia, que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na Terra, e essas 2 pessoas eram muito opostas, isso que elas conviveram, e elas viram tantas coisas, que foi Pedro, que ele se transformou e ele se arrependeu, e o seu ministério foi um dos maiores, ele levou a palavra para tantas pessoas, e ele foi realmente um pescador de homens, e Jesus profetizou sobre a vida dele, e ele realmente se tornou, e Judas, que andou junto com eles, mas e ele viu todos os milagres de Jesus, e ele não se arrependeu, e sim ele sentiu remorso, ele adoeceu nas suas emoções, e isso levou
essa grande diferença é que Pedro foi um pescador, Pedro voou como um disseminador da palavra de Deus, e Judas, ele acabou tirando a sua própria vida, né? E aí, na quarta aula, nós tivemos a Mari Pontinha, também uma querida, maravilhosa, falando sobre o arrependimento, que o arrependimento, ele continua. O arrependimento é o verbo mudar, que é a decisão que você tem na sua vida, né? E a decisão, fala, eu quero, eu vou fazer, eu vou mudar. E dentro desse mudar, ele tem um processo, que é o processo da mudança como um todo. Porque eu quis fazer a diferença. Como é que eu faço para eu acontecer, para eu fazer essa diferença? Eu preciso ter esse caminho, eu preciso ter essa mudança, eu preciso querer tudo isso para eu conseguir mudar. Não é verdade? Só que para eu acontecer toda essa mudança, para eu querer mudar e para acontecer todo esse processo, só uma pessoa consegue fazer isso. Só uma pessoa não, um espírito consegue fazer isso, que é o Espírito Santo. Ele é o agente transformador. Ele é quem convence. Ele é o único que nos restaura, que limpa a casa. Ele que limpa a casa, ele que trabalha nas nossas vidas, ele que nos restaura, ele que nos renova. E assim como está aqui no versículo, que está bem em cima, eu coloquei até aqui. E eis os que nós temos apenas... Opa, gente, desculpa, que eu estou aqui no outro computador, eu estou com os meus comentários. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Isso está lá em Atos 10:44. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem que habitar na nossa vida. Ele habitando na nossa vida, é você abrir a porta, é o mudar, essa decisão, eu quero mudar. Eu decidi, e deixar o Espírito Santo fazer todo o processo de transformação na sua vida, porque aí você vai ser batizado em nome de Jesus. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu creio aqui que todos já fizeram. Quem não fez, nós vamos fazer um apelo no final para se arrepender em nome de Jesus, você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e deixar que o Espírito Santo transforme e trabalhe na sua vida, que ele renove a sua vida, e ele que vai ser o único que vai te convencer dos seus pecados, dos caminhos maus. Algumas pessoas a mais da Bíblia, assim como a gente falou de Pedro, assim como a gente falou de Judas, também tiveram essa transformação, essa mudança. Eles aceitaram Jesus, eles decidiram mudar, e eles passaram por um processo de transformação. E aqui eu trago alguns nomes para vocês. Por exemplo, Jonas. O profeta Jonas. Ele recebeu uma missão do Senhor. E ele não concordava, simplesmente, eu não concordo, eu não acho que eu devo ir para Nínive. Eu não sei se todos conhecem a história, todo mundo conhece a história de Jonas aqui? Eu tô falando muito rápido, gente? Tá ok a velocidade. Para mim, eu tô falando muito rápido, que o Felipe fez assim para mim, calma. Não, falando para você, chama eles para participar. Hein, gente, vocês tá conhecem tranquilo. Tá tranquilo a velocidade. Tá, Léo? Tá tranquilo. Tá bom. Ô, Léo, vocês conhecem a história de Jonas, gente? Todo mundo conhece a história de Jonas? Sim. Sim? Sim. Uhum. Então tá bom. Então eu vou falar aqui, só vou fazer uma pontuação aqui pra gente linkar Jonas com a nossa história, com a nossa série, né, do arrependimento. Ele recebeu, então, essa missão do Senhor. Ele era um profeta, ele recebeu uma missão que era para ele pregar numa cidade chamada Nínive, só que essa cidade era uma galera muito má, uma galera que matava sem dó, uma galera que era muito louca, não era só matar, era prostituição, era um monte de coisa. Então, assim, ele falou, eu vou para Nínive? Eu não vou, Deus, não concordo com isso. Nínive eu não lembro se era norte ou sul. Eu só sei que se era no norte, ele pegou um barquinho e foi para o sul,
e falou assim, olha, Deus, eu não quero nem saber, mas eu vou fazer o contrário. Pegou e foi, assim, despreocupado, achando que Deus não ia ver, achando que Deus não era onipresente, onisciente e onipotente, né? Coitado, né? Achou bem errado, né? Aí ele tava lá no barquinho, só sei que veio uma tempestade muito louca. A galera do barquinho falou, meu Deus, alguém aqui sabe por que tá tendo essa tempestade? Meu Deus, vamos jogar umas coisas ao mar. E aí, Jonas, aqui, ó, ele tinha um espírito de Deus dentro dele, mas ele falou, ai, Deus, será que é? Será que não é? Aí ele falou, gente, pode me lançar ao mar que eu fiz uma coisa muito errada. Ou seja, já começou um processo de mudança, já começou um processo de arrependimento dentro dele. E ele foi jogado ao mar. No que ele foi jogado ao mar, um peixe, aqui, muito grande, o abocanhou, mas não comeu, não mastigou, ele não morreu. Ele entrou dentro desse peixe e ficou lá. E Deus cuidou dele nos mínimos detalhes. Deus cuidou dele, que ali, nessa situação muito difícil, nessa situação de medo. Imagina você ser jogado dentro do oceano, ser abocanhado por um peixe muito grande, e aí ele não sofreu nada, não sofreu nenhum dano, mas Deus, o Espírito Santo de Deus começou a falar o coração dele, e lá ele entendeu o propósito da vida dele. Ele se arrependeu, e esse peixe gigante vomitou, jogou ele próximo à terra, e aí ele conseguiu estar em terra firme, e ele entendeu que ele precisava fazer a vontade de Deus e continuar e perseverar naquela caminhada da maturidade, naquela caminhada de conhecer a Jesus, de aprender de Deus, de conhecer mais de Deus, de falar da palavra, de transformar, de levar a palavra para outras pessoas e que essas pessoas fossem transformadas pelo Espírito. Ele aprendeu. Então, foi todo um processo. Outra pessoa que eu amo de paixão e outra história que eu amo de paixão, quando chegar lá no céu, eu quero muito conhecer, abraçar e beijar, vai ser Jacó, gente. A gente fez uma aula sobre ele, sobre Jacó Fakes, e quando a gente foi entender mais sobre Jacó, a gente viu que a vida dele sempre foi uma loucura. Jacó, ele já começou ao contrário do arrependimento, ao contrário da metanoia, que a gente aprendeu também com o Júnior e com a Miriam. Que acontece? Ele já nasceu segurando o calcanhar. Todo mundo, de novo, conhece a história de Jacó, toda a trajetória. Às vezes você só conhece uma parte. Todo mundo conhece a história de Jacó, sim ou não? Por favor, preciso aí, não estou vendo. Sim. Jacó já nasceu garrado no calcanhar do irmãozinho dele, porque ele era irmão gêmeo. Deus deu a bênção para Jacó para que ele tivesse gêmeos, e aí ele já nasceu segurando. Ou seja, ele já nasceu querendo passar literalmente a mão ou o pé no irmão. E que isso é muito ruim, e Deus nos fala o contrário, né? Pra gente amar, pra gente cuidar, né? Enfim. O que acontece? Segunda coisa, ele queria a primogenitude, ou seja, ele comprou a primogenitude do irmão dele, de Esaú. Olha isso, com um prato de guisado, ou com um prato de sopa, imagina um cheirinho de sopa. O irmão chegou lá da caçada dele, morrendo de fome, falou, não, daqui, tá, eu troco, eu vendo, eu faço o que quiser, mas me dá esse prato de comida. Ele comprou. Ele enganou o seu pai, com a ajuda da sua mãe, a se vestir e a receber a bênção da primogenitude do seu pai. Ele foi o quê? Ele foi um cara sacana, ele foi um cara enganador. E aí, depois que tudo isso aconteceu, que ele recebeu essa bênção, que naquela época era muito importante, né, para o primogênito, Esaú voltou e descobriu, e aí ele queria matar. Ou seja, ele já nasceu passando a perna, ele comprou a primogenitude, ele enganou o seu irmão, enganou o seu pai, e aí ele causou o ódio, ele fez aflorescer o ódio dentro da sua família. Do seu irmão. O irmão gêmeo tem aquela coisa de ligação, né? E ficou muito bravo, Esaú ficou muito bravo, muito chateado, e aí ele queria matar. E aí, o que ele teve que fazer? Fugir. Ou seja, ele deixou toda a sua parentela, sua família, deixou o seu conforto do seu lar, e ele foi embora sem nada. E ele amava demais a sua mãe. E aí, sabe o que ele fez? Ele teve que largar sua mãe e nunca mais pôde ver sua mãe, porque ele teve que sair fugido.
E Deus começou um processo de arrependimento ali em Betel. Betel, vocês sabem o que quer dizer? É casa de Deus. Vocês lembram dessa aula que a gente deu para vocês? Eu acho que tem algumas pessoas que estavam nessa aula de Jacó Fake, e a gente tá falando que lá foi feito um transformar, foi o início de tudo que Deus queria para a vida de Jacó. Betel, na casa de Deus, ele manifesta o seu interesse e amor pela vida de Jacó. E ali começam todas as mudanças. Quando ele sonha, né, com uma escada e anjos cantando para ele, falando com ele. Depois ele vai para a casa do seu tio Labão, e lá ele se apaixona, né, por Raquel, né? Por Raquel, socorro. É Raquel, né? Tô aqui pedindo ajuda dos universitários. Só que daí de enganador, ele passa a ser enganado por conta do seu tio. Tinham 2 filhas e Raquel era mais jovem e Lia era a mais velha, e naquela época não podia casar a filha mais nova e não ter casado a filha mais velha. Então ele enganou, o tio enganou o enganador que tinha enganado seu pai, seu irmão e todo mundo. Então, assim, ali na casa de Labão, esses 14 anos, foram anos de processo de mudança, que Deus foi mostrando ali para ele e pontuando, olha, o que você fez de errado, o que não estava legal, Deus foi mostrando para ele, até que ele fala, chegou o tempo de eu voltar e me pedir perdão e perdoar meu irmão mesmo, fazendo com que meu irmão me perdoe. Então vamos voltar para minha parentela, vamos voltar para minha terra. E nesse processo que ele pega todo mundo e começa a voltar, e está chegando perto ali da sua parentela, ele se depara ali com um anjo, e ele luta uma madrugada inteira com um anjo, e chama Jaboque esse lugar, que quer dizer lugar de travessia, ou seja, Deus manifesta seu poder transformador, e ele se arrepende ali. Imagina você ficar uma madrugada inteira lutando com um anjo, até que ele fala, ele se derrama aos pés e fala assim, olha, eu não aguento mais, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser de mim neste momento. E lá ele tem um arrependimento sincero, de mudança, ele entrega a sua vida, a sua alma a Deus e fala, Senhor, faz o que queres de mim. E lá começa também toda a parte da metanoia, a mudança de mente, a mudança de propósito que ele tem. Assim como o Júnior e a Miriam falaram aqui para vocês, porque ele quis mudar, ele quis voltar para casa, ele quis pedir perdão, e perdão para uma pessoa que para ele significava muito, que era o seu irmão, que deveria ser o seu melhor amigo ali naquele momento, e por tudo que ele tinha passado. Então esse foi um caso da Bíblia também, que a gente olha o arrependimento e todo o processo de mudança, tudo que Deus tinha para falar e enriquecer ali no coração dele. E por último, gente, a gente tem Paulo. Eu assisti o filme de Paulo e na verdade era Saulo, né? Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, porque Deus tinha um propósito ali na vida dele. Deus tem um propósito na vida de todos nós. Porém, não existe o evangelho sem o arrependimento. A gente precisa primeiramente e todos os dias se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa se arrepender e querer buscar, e querer falar, e querer entender de Deus, né? E ter o Espírito, fala Espírito Santo, habite cada vez mais em mim, porque ele habita na gente. E é trazer ele para o nosso... deixar ele transformar a nossa vida nessa parte do arrependimento, deixar ele trabalhar na renovação das nossas mentes, do nosso corpo, porque sem ele, sem o Espírito Santo, o homem só tem convicções intelectuais. E mesmo que a gente se esforce, os nossos pensamentos, as nossas coisas, elas são limitadas, os nossos resultados são limitados. E geralmente eles são apenas religiosos. Eu vou mostrar para vocês isso com um vídeo bem rapidinho, são 5 minutos de Paulo. Olha isso para a gente entender. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Fala, Fê. Para de compartilhar e abre de novo. Não precisa gritar. Eu não estou gritando, pessoal. Estou gritando aí? É que eu estou longe dela. Estou na frente. Seu áudio não está funcionando, Fê. Estou falando pelo seu. Sim, oi, Lana, eu tô ouvindo ele. Eu estou falando pelo dela. Senão fica eco.
Era aí, gente. Vamos lá. É que eu vou partir daqui? Ai, consegue compartilhar daí? Só um momentinho, pessoal. Eu também não tô ouvindo. Calma aí, deixa eu voltar. Estão ouvindo agora? Eu falando? Sim. Ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Bom, gente, vocês viram aí? Peraí. Opa, deu microfone aqui. Voltando à apresentação aqui, vocês viram como Paulo, toda a caminhada dele, toda a trajetória dele também foi baseada em arrependimento, né? Então ele se arrependeu, ele fazia aquelas, por mais que ele fosse atrás, os esforços dele eram apenas religiosos, ele achava que Deus estava falando com ele, que ele estava fazendo o que Deus queria da vida dele, até que Deus mostra para ele e ele entende e ele se arrepende de verdade e sinceramente ele fala, Senhor, eu entendo agora o que o Senhor quer de mim e ele ouviu de verdade o Senhor, ele deixou o Espírito Santo de Deus invadir o coração dele, a mente dele, e ele foi nessa trajetória do arrependimento, e todos os dias ele se arrependeu, todos os dias ele se mantinha firme ali na palavra, buscando o amor, e ele falava muito de amor. Paulo, depois de ter matado tantos cristãos, ele entendeu que o amor de Cristo por nós é muito grande, e essa parte do arrependimento, a gente precisa se arrepender, conhecer verdadeiramente a Jesus, assim como ele orou pelos oficiais que também o mataram, pelos oficiais que o julgaram e o mataram. Assistam, gente, depois o filme Paulo o Apóstolo, é muito legal, ele é bem fiel à palavra. Um primo meu que indicou esse filme, a gente assistiu junto, a gente debateu junto sobre ele, e vocês vão ver, vocês vão se apaixonar pela história de Paulo, e eu aposto que todo mundo vai querer ser que nem a Paulo, viu, gente? Porque, Paulo é um exemplo a ser seguido depois do arrependimento dele, tá? Eu já assisti. Quem Eu já assisti o filme. Já? É muito bom, né? É. Assistam, leiam a palavra, é bem importante você ler junto com o filme também, pegar, é bem legal. E por fim, Deus te ama do jeito que você é, mas Ele te ama demais para deixar você do jeito que você está. Ou seja, se arrependa, busque ao Senhor, conheça Jesus, Ele tem algo novo para você. E por fim, para a gente concluir a nossa aula, e aí a gente abrir para discussão, para a gente conversar e falar mais, só fazendo esse overview final aqui, quando você lembrar de arrependimento, você ser realmente batizado pelo arrependimento, é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é você conhecer, andar, falar e aprender com Jesus, é você se arrepender todos os dias, lembre-se, o arrependimento é um caminho que você tem que fazer todos os dias, é querer mudar e aceitar todo o processo de mudança, e é dar oportunidade para o agente transformador, que é o Espírito Santo, renovar a sua vida e mostrar que viver com ele é bem melhor, é bem mais gostoso e ele tem algo diferente e melhor para a sua vida, tá? Eu vou só fechar aqui, só para eu ver mais vocês, eu conseguir enxergar vocês, eu vou colocar a tela menor aqui. Se vocês quiserem, eu deixo nessa tela, vocês que me falem aí. E agora eu queria ouvir de vocês. Eu só vou pedir aqui para o Fê parar a gravação, para a gente continuar a conversar, tá bom, gente? Essa foi a minha exposição aqui para vocês, e fechamento da série do arrependimento.
E eu queria que vocês